Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao nosso estudo, nosso compartilhamento da Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. Encontre soluções para os seus problemas emocionais. Estamos falando agora da confusão, capítulo 2, verso 7, dando continuidade. Então, repetindo aqui o verso que a Suprema Personalidade de Deus nos instrui para que a gente possa buscar a solução para os nossos problemas da confusão. Verso 7, capítulo 2. Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à minha relés fraqueza. Então, quando a gente está frágil, está fraco, fragilizado, os nossos problemas emocionais, nós estamos buscando essa solução para esses problemas emocionais. E aí, quando nós nos sentimos fracos e fragilizados, nós precisamos recorrer à Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. E dentro desse processo, nós vamos ouvindo as orientações da Suprema Personalidade de Deus. E aqui no verso 7, ele diz novamente, repetindo: estou confuso quanto ao meu dever. Quem está falando isso? Arjuna. Arjuna estava confuso quanto ao dever dele, porque ele não estava sabendo o que fazer. E por que Arjuna não estava sabendo o que fazer? Porque ele estava fraco. Quando a gente fica fraco aqui da mente, do coração, das atitudes, a gente se perde nessa vida material. A gente fica sem saber o que fazer e o que não deve fazer com relação a toda essa solução. Justamente por isso que a Bhagavad Gita diz: encontre soluções para seus problemas emocionais aqui na Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. Então, a nossa força espiritual vem do nosso contato com o Supremo. E dentro desse contato com o Supremo, a gente busca essa força, busca esse conhecimento, busca essa profundidade da consciência. Hoje eu estava lendo e estudando um outro livro sagrado, e nesse livro, né, Sri Upanishad, conhecimento que nos aproxima do absoluto, diz que a gente tem que buscar esse conhecimento para se aproximar de Deus, para aproximar-se de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Nesta condição, peço-te que me digas certamente o que é melhor para mim. Então, o que é melhor para mim quando eu estou confuso? Buscar Deus, sim, ok. Mas buscando Deus, quem é Deus? O que Deus gosta? Quais são os passatempos de Deus? Quais são as orientações de Deus? Quais são os livros que eu devo ler? Quais os livros que eu devo estudar? Eu devo buscar a associação das pessoas que praticam Bhakti Yoga. Eu devo procurar a orientação de um mestre espiritual. Eu devo entender que a filosofia védica é uma filosofia que foi transmitida transcendentalmente do mundo divino para o mundo material, para que nós, almas condicionadas, possamos buscar soluções para os nossos problemas na Bhagavad Gita. Estudamos sobre a raiva e agora estamos falando da nossa confusão. Então, quando a gente é um discípulo de Deus, quando a gente busca ser essa alma rendida, a gente não pode dizer: eu conheço Deus, sem saber quem é Deus, sem estudar sobre as Escrituras, porque as Escrituras funcionam como uma mãe. Eu sou uma alma rendida. O que você faz para ser uma alma rendida? Quais são a metodologia espiritual que você está usando para que você realmente se torne em uma alma rendida? Então, quando a gente se rende a Deus, a gente vai ouvir Deus, a gente vai ouvir sua instrução. E hoje vamos dando continuidade, vamos falar de Kripanas ou ávaros, que foi falado no último compartilhamento, que ávaro é aquele ser que, estando na plataforma humana, não soluciona os problemas da vida, então deixa este mundo como cães e gatos, sem compreender a ciência da autorrealização. Então, qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da vida?
O propósito da vida é entender que eu sou uma alma, Aham Brahmasmi, e que eu estou aqui para desenvolver a minha consciência de alma rendida e serva de Deus, para que eu possa sair deste mundo material autorrealizada. Esta é a resposta, não existe outra resposta. E para isso a gente pode dar até outras respostas, a gente pode falar que a gente está entendendo, que temos que ser honestos, temos que saber quais são os nossos deveres, saber como é que nós vamos viver em Deus, trabalhar para Deus, fazer serviço a Deus, tudo isso também está certo. Mas quando alguém perguntar para você qual é o propósito da vida, você diz: o propósito da vida é saber quem eu sou uma alma, serva de Deus, eu devo me render a Deus e devo me autorrealizar em Deus e nada mais. Essa é a verdadeira resposta. O resto é especulação mental, é o ego buscando, que também é um caminho de buscar e de responder. Mas Kripanas é quando a gente, ávaros vivendo sua concepção material, perdendo seu tempo com excessiva afeição por família, por sociedade, por país, nós nos tornamos ávaros, nós nos tornamos mesquinhos. Pergunta-se também na Bhagavad Gita, a Arjuna perguntou: Krishna, por que a gente cai nesse mundo material? Que a alma cai aqui? Por que a gente não consegue sair deste mundo material? Porque a gente continua nascendo e morrendo aqui. Mais ou menos isso, né? Porque eu não sei dizer o verso correto ainda, porque eu sou uma estudante jovem ainda da Bhagavad Gita, e Krishna diz que a gente, quando cai aqui neste mundo material, é porque nós somos egoístas. E egoísta é aquele que olha para si, aquele que olha para si é um ser avarento, um ser que só quer olhar para si e resolver seus problemas, e pior ainda, seus problemas materiais. Mas aqui, nós também estamos vendo uma nova concepção, que é aquele que perde seu tempo com excessivo apego à família, sociedade e país. Aí você pode perguntar, mas a gente não pode se apegar à nossa família? A gente pode cuidar da nossa família, mas a gente tem que se apegar a Deus. A gente não pode se apegar à sociedade onde a gente vive, não, a gente está vivendo temporariamente nessa sociedade. E a este país onde eu nasci, você simplesmente nasceu aqui porque você tem seu Dharma aqui neste país. Então você não tem que se apegar a dizer: eu sou brasileiro, eu sou isso, eu tenho que lutar pelo meu país. Não, você tem que lutar para desenvolver amor por Deus. Este é o sentido, o propósito da vida é você desenvolver Bhakti. Bhakti é a ciência da devoção a Deus em direção a Prema Bhakti, que é o mais elevado, mais elevada plataforma, que chama-se Prema Bhakti, que é amor puro por Deus, que a gente não tem amor puro por Deus. A gente nem se lembra de Deus, como é que a gente vai ter amor puro por Deus? E para a gente entender qual é o amor puro por Deus, a gente tem que estudar, a gente tem que praticar, a gente tem que servir, a gente tem que praticar. Ninguém pode conhecer Deus sem servir a Deus, sem estudar sobre Deus. E a ciência da Bhagavad Gita traz esse caminho, a ciência da autorrealização mostra esse caminho, e eu, como alma, vou trabalhando essa minha avareza, esse meu egoísmo, para chegar ao serviço devocional puro, esse serviço devocional a Deus, a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Então ele diz, Srila Prabhupada diz, devido à doença de pele, é frequentemente apegarem-se à vida familiar, à esposa, a filhos e outros membros. Ele aqui faz o diagnóstico de doença da pele. Por quê? Porque é um apego, attached, que fica pegado ali à família, querendo resolver os problemas da família, querendo resolver os problemas do marido, da mulher, da filha, do amante, e não resolve a sua autorrealização, que é você buscar esse conhecimento e entender que você é uma alma serva de Deus. O Kirpana pensa que é capaz de proteger da morte os membros de sua família, ou pensa que sua família ou a sociedade em que vive pode salvá-lo das garras da morte. Não pode, porque quem vai... A gente aqui, todo mundo vai morrer. Se existe uma certeza que a gente nasce, é que a gente morre.
Tal apego familiar pode ser encontrado mesmo em animais inferiores, que também cuidam dos filhos. Por exemplo, o gatinho, quando tem a gatinha ou a cachorrinha, a cadelinha, quando tem seus filhotes, ela também fica apegada aos seus filhos. Então, a gente também tem esse instinto de apego animal, né? Então, ele diz, a Juna, sendo inteligente, a Juna podia compreender que sua afeição pelos membros da família e seu desejo de protegê-los da morte eram as causas de suas perplexidades. E a Juna não queria lutar, porque disse, eu não vou lutar não, que eu não vou matar ninguém. Só que Krishna, ele disse, é seu Dharma, você é um guerreiro. Você tem que lutar pelo Dharma, e o Dharma é a irreligião que está nesse campo de batalha. Porque justamente precisa batalhar para aniquilar essa parte que era uma parte assúrica, uma parte negativa, uma parte escura, que veio para contaminar essa sociedade da época que a Batalha de Kurukshetra estava sendo travada, né? Então, a Juna não queria lutar, porque ele estava sentindo essa relés fraqueza que nós sentimos também, e não conseguia cumprir seus deveres, como a gente também não consegue cumprir os nossos deveres. Por isso, ele pede que o Senhor Krishna, o Mestre Espiritual Supremo, que é Deus, Krishna, dê uma solução definitiva. E assim a gente tem que fazer também com Deus, com Krishna. Krishna, eu estou passando por este problema tal, tal, tal. Gostaria de saber o que o senhor acha e pensa disso. Deus me mostre o caminho para que eu possa resolver melhor, me mostre como eu devo fazer com que eu fique equânime na minha mente. Então, Arjuna se apresenta a Krishna como discípulo e quer parar com conversas amigáveis. Os diálogos entre mestre e discípulos são sérios. E agora Arjuna quer falar muito seriamente diante do mestre espiritual conceituado, que é o próprio Deus, que é o próprio Krishna. E aí ele diz, por favor, tá aqui, ó, peço-te que me digas o que é melhor para mim. E assim nós temos que perguntar, diante da nossa confusão, o que é melhor para mim fazer, para que eu faça para sair dessa confusão. E não existe pessoa suprema melhor que a gente possa perguntar do que a pessoa suprema, o supremo Deus, o absoluto, a causa suprema de todas as causas, que é Krishna, que é Deus. Krishna é, portanto, o mestre espiritual original que transmitiu a ciência sagrada da Bhagavad Gita. E Arjuna é o primeiro discípulo dedicado a compreender o Gita. E nós somos discípulos tentando compreender a Gita, tentando compreender o que é que a gente está fazendo aqui, como é que a gente sai dessa confusão. Como Arjuna compreende o Bhagavad Gita, está declarado no próprio Gita. Então, compreender a Bhagavad Gita é você estar no modo da bondade, essa bondade que te leva ao conhecimento acerca de Deus, essa bondade que leva ao conhecimento que você é uma alma, essa bondade que leva ao conhecimento de você resolver seus dilemas, suas confusões, suas perplexidades, porque nós vivemos perplexos diante dessa vida material e cada dia piora mais, porque a gente não se melhora, a gente não busca conhecimento espiritual, a gente só busca se enredar na matéria dia após dia. Então, todos os eruditos do mundo mundano explicam que ninguém precisa se submeter a Krishna como pessoa. São pessoas que não entendem. Mas, ao não nascido que existe dentro de Krishna. Não há diferença entre o interior e o exterior de Krishna. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa diz, não vai atrás dessas conversas de religião, de filosofia védica. Não, resolva você mesmo, porque você tem essa força, se equilibre, e você vai se equilibrar como? E quando? E de que forma você vai se equilibrar? Sem meditar no Supremo, sem buscar limpar sua mente, porque a mente da gente fica impura, por isso que a gente não sabe qual é o propósito da vida. A gente não sabe dar a resposta correta, qual é o propósito da vida, porque a gente não tem conhecimento, muito embora a gente estude e escuta a Bhagavad Gita por algum tempo. Eu ainda não sei responder tudo, por quê? Porque eu estou nesse conhecimento acerca de Deus. Então, as pessoas ficam perdidas sem saber como recorrer, o que fazer e o que não se deve fazer. E esse fazer e não fazer, só Deus pode nos indicar, porque a gente é fraco, a gente é frágil,
a gente não tem conhecimento, a gente vive na ignorância. Por isso que a gente se perde na nossa vida. Então, Deus é aquele que capta a nossa compreensão, que traz essa compreensão e diz assim, espera aí que eu vou orientar aqui esta minha alma rendida, né? Então, não há diferença entre o interior e o exterior de Cristo, nem aquele que não captou esta compreensão, só faz tolice ao tentar entender o Bhagavad Gita. Por quê? Porque o Bhagavad Gita é para aqueles que querem realmente entender a ciência suprema de quem realmente nós somos. Quem é que nós realmente somos? Uma alma, a Brahmasmi. Eu estou neste mundo material, caí aqui neste corpo material para utilizar este corpo, minha alma, minha consciência, meu pensar, sentir e agir para Deus, para servir a Deus, para satisfazer a Deus e não para virar um avarento, um egoísta que só pensa em me satisfazer. Só pensa em gozo material, eu vou entrar em tal canto, em tal canto. Você pode entrar numa loja, comprar, fazer acontecer, mas coloque Deus no meio disso tudo. E Krishna, Deus, eu estou aqui comprando isso, eu te agradeço por essa oportunidade. Quando sai da loja com a sacolinha, o Senhor diz, você diz, obrigada, Deus, por me permitir eu ter essa prosperidade material para pagar essa compra e não achar que você é o rei de tudo e que você, né, eu dei essa risada porque a gente pensa que a gente é a causa de tudo e a gente não é a causa de nada. Deus é a causa de tudo nas nossas vidas. Então, é preciso que a gente se renda a Deus e que a gente busque entregar a nossa vida como oferenda a Deus e sair dessa confusão, porque nós somos relés fraco mental, fraco emocional, fraco de atitude. Agora, quando a gente começa a se entregar a Deus, a se render a Deus, a estudar, a buscar a instrução de Deus nas Escrituras Sagradas, aí sim, aí nossa vida tem toda a possibilidade de mudar e de se tornar uma vida bem-aventurada, uma vida em santocha, em autossatisfação em Deus e não na matéria. Srila Prabhupada nos ensina que a gente não é proibido de fazer nada, contanto que a gente faça e coloque Deus na frente de tudo que a gente faça materialmente. Isso é praticar serviço devocional a Deus, colocar Deus como centro das nossas atividades e oferecer a nossa vida como oferenda a Deus. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Isa Espiritualidade, hoje aqui, terminando o capítulo 2 da confusão. Próximo compartilhamento é o capítulo 3, verso 2, continuando a falar de confusão. Confusão mental, emocional, confusão da gente se sentir perdido e confuso, mas encontrando solução na Bhagavad Gita. Gratidão, Namastê, Hare Krishna.